Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, o seguinte, né? Vamos falar um pouco de São Paulo, vamos falar um pouco sobre esse medo, né? Essa pancada que o Lucas sofreu, né? E pra ver se tem alguma coisa de sério, tudo, se ele vai ficar mais tempo fora, né? Vamos falar aí sobre a questão do São Paulo mesmo, né? Falar um pouco sobre a questão da Libertadores, né? Dessa classificação, qual que é a projeção, né, do São Paulo, né? Vamos falar também aí com relação, tá? Vamos falar também aí algo relacionado aí às partidas do Brasileirão, né? Um pouco do desempenho aí, um pouco do Zubeldia. Vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Mas antes disso, deixa o seu like, tá? E se inscreve no canal, tá bom? E bora pro vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Depois dessa vitória aí do São Paulo, né? Sobre o Alianza Lima lá no Peru como visitante, o São Paulo é a primeira vez que o São Paulo fica 100%, né? Fora de casa na Libertadores. Se eu não me engano, é a primeira vez que um time brasileiro também fica 100% fora de casa na Libertadores, né? O São Paulo ainda também, desde que o Carpini saiu lá, tudo, né? Desde o ano passado lá que o São Paulo disputou a Libertadores, tem aí, né, uma invencibilidade aí de 13 jogos sem perder, né? Então o São Paulo tem feito aí um bom trabalho na Libertadores, né? O ponto importante aí até desses números, né, é a classificação do São Paulo. Hoje o São Paulo é líder com 10 pontos, né, na tabela, e tem os dois próximos jogos dentro de casa, né? Então, no caso, né, hoje, né, o Libertad joga, né, contra o Tajeres, né? E o Libertad tem 6 pontos, né? O Tajeres não tem nenhum ponto. Se caso o Tajeres acabar vencendo, né, o Libertad, então o que acontece? O São Paulo praticamente está classificado, né? Porque os dois próximos jogos dentro de casa, se o São Paulo fizer um empate, o São Paulo está classificado, né? Matematicamente falando, né? E com os dois jogos dentro de casa, eu acredito que o São Paulo pode até vencer o próximo jogo, né? E vencer no próximo jogo, o outro jogo o São Paulo pode projetar para, sei lá, de repente poupar alguns jogadores, beliscar um empate aí, para que possa dar um descanso para alguns jogadores, né? Então eu vejo e focar um pouco no Brasileiro e na Copa do Brasil, né? Que vai ter o jogo de volta contra o Náutico, né? Deixem nos comentários o que vocês acham, né? O São Paulo vencer no próximo jogo, que eu acho que o próximo jogo é contra o Libertad. Se o São Paulo vence o Libertad, o São Paulo já garante o seu o primeiro colocado e vai para a última rodada contra o Tajeres, né? Tajeres que está numa crise danada, né? Já trocou de dois técnicos em menos de um mês, né? Bom, vamos falar um pouco aí agora dessa questão do elenco, né? Dos jogadores, né? O elenco, gente, tá muito unido, né? A gente viu lá o próprio André Silva, né, comemorando o primeiro gol lá. Eu tinha falado no outro vídeo o segundo gol, né? Mas não, foi o primeiro gol que o André Silva comemorou com o Alan Franco, né? E mostrou aí, postaram foto, tudo, mostrou que o grupo é bem homogêneo, né? Que brigaram até por conta por questões do campo mesmo, e isso é comum até, né? Você ter uma discussão, você nunca teve uma discussão com o seu parceiro de trabalho, algo assim? Difícil não, né? Se você está trabalhando em prol da empresa, às vezes há discordâncias, né? E isso é natural, né? E além disso, né? A gente vê aí o próprio Luciano, né? O Luciano, que muita gente tratou como um problema, né, dentro de campo, a gente vê que o Luciano tem sido um cara importante até no banco. Ele não tem sido titular e tem buscado o espaço dele sem muita polêmica, né? Então o Luciano tem trabalhado silenciosamente ali e para buscar o seu espaço dentro do grupo. E eu, na minha visão, acho o Luciano muito importante, né, pro São Paulo. Acho que é um jogador que faz muita diferença mesmo. Tá bom? Então, com relação ao grupo, é isso, tá? Falar um pouco do Zubeldia, né, gente? Acho que o Zubeldia aí tem feito aí um bom trabalho no São Paulo, tá? O Zubeldia tá com uma invencibilidade de jogos. Tudo bem que até no Brasileirão ele tem bastante empate, né? Mas a gente pode ver aí que ele segue aí um bom desempenho, até no Brasileirão, né? No Brasileirão, os empates que ele teve não foram empates sem desempenho. Eu acho que o Zubeldia desempenhou bem, né? Mas teve alguns empates ali que foram alguns infortúnios, né? Inclusive contra o Fortaleza ali, ele não teve um ótimo desempenho no primeiro tempo, mas no segundo tempo ali a gente pode pôr ali um pouco na conta do Ferreirinha e um pouco na conta também da arbitragem, né? Que embora o Ferreirinha não tenha tido um sucesso, né, na batida do pênalti, foi uma batida de pênalti muito displicente mesmo, né? Mas eu acho que o juizão ali também não voltou o pênalti por conta da pisada, né, do próprio goleiro ali do Fortaleza, que tava pisando fora da linha, né, e se adiantou um pouco. O VAR poderia ter entrado em contato, né, sobre isso, mas
não entrou. Um erro não justifica o outro, eu acho que a arbitragem é terrível não ter visto isso, né? Mas também foi terrível a batida do Ferreirinha, né? Eu acho que um erro não justifica o outro, então deveria ter voltado o pênalti se fosse algo mais justo, né? Então, assim, com relação. E até a primeira rodada contra o Sport, né? Que o Calera acabou perdendo aquele pênalti, né? Então, assim, eu acho que o Zubeldia fica um pouco fora de controle essas coisas, né? Para o Zubeldia ter os resultados, né? Pênaltis perdidos e chances desperdiçadas, mas a gente vê o São Paulo criando bastante, vê o São Paulo desempenhando legal, né? Contra o Botafogo, contra o próprio Atlético Mineiro. O segundo tempo contra o Fortaleza, o São Paulo não foi mal, né? Teve chance de matar o jogo e acabou, né? Pecando, né? Contra o Náutico, a gente poderia ter vencido demais se não fosse os gols perdidos. E até contra o Alianza Lima também, né? O São Paulo poderia ter feito 2-3-0 só no primeiro tempo, mas desperdiçou ali a chance com o Matheus Alves, né? E até com o Ferreirinha ali, que por conta daquele impedimento, até duvidoso aquele impedimento, tá? Mas tudo bem. Então, assim, são coisas aí que é o imponderável que entra na conta do Zubeldia. E eu acho que essa onda aí de fora Zubeldia, eu acho que deu uma baixada e eu não sou de acordo. E eu não era de acordo antes. Quem acompanha aqui sabe que eu não... que eu nunca fui a favor da demissão do Zubeldia, mas sim da continuidade dele. Tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí, né? Ficou faltando o Lucas, né? O Lucas, gente, sentiu, né? Sentiu o joelho, né? Sentiu o joelho, né? Porém, não foi nada, tá? Acho que até o departamento médico ali tem feito exames diários, né? Quase que diários de exames de imagem para prevenir lesões, né? No São Paulo. Então, o São Paulo tá bem prevenido aí com relação à lesão e tem feito aí esse trabalho aí, né? O Lucas só foi um susto mesmo. Acho que ele ficou vendo ali no jogo, né? Se estava tudo ok, se não estava sentindo nenhuma dor. Foi mais uma questão uma questão mais de precaução para ver se tava tudo ok mesmo, mas tá tudo ok, só foi um susto mesmo. E o Lucas tá bem, tá apto pro próximo jogo. Porém, acredito que ele não vai jogar contra o Palmeiras lá na Arena Barueri, que é também um sintético muito parecido com o do Allianz, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Novidades a gente vem aqui informar também, tá bom? Então, tamo junto e vamos São Paulo!